Chegar o pessoal, né? Boa tarde pessoal, gravando, aliás, falando ao vivo aqui do Núcleo do Obeso do Ceará, e hoje sobre as indicações da cirurgia bariátrica. Afinal, quem é que pode fazer a cirurgia bariátrica? Quem é que tem a boa indicação? Será que essa cirurgia é para você? Será que a cirurgia da obesidade, a cirurgia metabólica, por que esses dois nomes? Porque a cirurgia não é só para peso. Aliás, essa semana foi publicado no Lancet um artigo que um dos autores é inclusive um dos ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, também foi presidente da IFSO, que é a Federação Internacional para o Tratamento da Obesidade, o Dr. Ricardo Cohen, teve inclusive sendo entrevistado por uma rádio aqui no Ceará, falando sobre IMC, Índice de Massa Corporal, que é o que mais se baliza para indicar a cirurgia bariátrica, aquela continha que a gente pega o peso, divide pelo quadrado da altura, e muita gente já sabe, se for maior do que 35 eu tenho uma indicação, se eu tenho uma obesidade severa, se for maior do que 40 eu tenho uma obesidade mórbida, eu tenho uma indicação. Então a cirurgia se fala muito na indicação dela através de peso. Índice de massa corporal relaciona o peso e a altura. Recentemente alguns artigos têm sido publicados com base científica nas doenças que são relacionadas à obesidade, fazendo a obesidade da obesidade um sintoma de uma doença maior que envolve ali diabetes, hipertensão, a doença gordurosa do fígado, as dislipidemias, as gorduras no sangue aumentadas, o colesterol, o triglicerídeo. Então são muitas as doenças relacionadas, a apneia do sono, relacionadas com a obesidade. Alguns pacientes têm muito peso e às vezes poucas doenças. Outros, apesar de pouco peso, eu estou aspando aqui o pouco porque não são obesos mórbidos, mas já tem algum grau de obesidade. Por outro lado, tem muitas doenças relacionadas. E esses pacientes também são candidatos à cirurgia bariátrica. Então, cirurgia é para doença e para peso. Doutor, um adolescente pode fazer a bariátrica ou somente acima de 18 anos? Não tem essa... Pode, a resposta direta é sim, pode. Porém, o entendimento das mudanças que vão acontecer na vida é muito importante para o pós-operatório. Então, ter um mínimo de compreensão sobre essas mudanças é muito importante. Então, dependendo da idade, a gente pode sim ter um adolescente que já tem esse nível de entendimento e para que possa ser operado. E desde que bem acompanhado pelo endocrinologista, pelo psicólogo, pelo nutricionista, passado por todos esses crivos, nada vai opor alguém mesmo da adolescência, mesmo antes dos 18 anos, fazer a cirurgia. A maioria desses pacientes vão ser operados depois dos 16. Alguns casos mais raros é que ali a partir dos 14 anos de idade realmente seriam exceções, não é a regra. Então a idade nem para baixo nem para cima é um fator de contraindicação. Às vezes a pergunta é exatamente o contrário. Doutor, só pode operar, porque eu vi escrito em algum lugar que só pode operar até 60 anos, até 65 anos. Também não há esse limite para cima, desde que o paciente tenha condição clínica. É um paciente que tem a condição cardiológica, condição pneumológica, fez as avaliações que têm que ser feitas do ponto de vista clínico e está liberado para essa cirurgia com um risco adequado, com um risco tolerável. Ele pode sim para a cirurgia metabólica, muitas vezes mais para tratar de novo doença, para tratar um diabetes, para tratar uma hipertensão, para tratar a doença que está vindo junto com o aumento de peso, do que o próprio peso pelo peso. A cirurgia metabólica, a cirurgia bariátrica não é peso por peso. Tem algumas pessoas que são muito obesas e tem poucas doenças, como eu havia falado. Já outras, apesar de um pouco de excesso, já tem muitas doenças, e essas duas vias são caminhos sim para a cirurgia da obesidade. Pessoas PCDs, cadeirantes, podem fazer a cirurgia bariátrica? Sim, também não tem nenhum. A gente tem alguns pacientes, vários pacientes que têm algum tipo de doença que levou a estar na cadeira de rodas, ou está por conta da própria obesidade. Isso não é um impeditivo também para a cirurgia bariátrica e metabólica. Tem muitos mitos relacionados à operação bariátrica.
que a pessoa precisa ter é status clínico, é condição cardiorrespiratória, cardiopulmonar para ir para a operação, ter compreendido as mudanças que vão acontecer depois da cirurgia, para que tenha um bom pós-operatório. E quem tem filho de transplante renal pode fazer bariátrica? Também, a gente tem alguns pacientes, tanto que depois da cirurgia bariátrica, depois da perda de peso, foram transplantados e estão muito bem, como temos pacientes que às vezes retardaram até a necessidade do transplante por alguma melhora que tiveram em seu pós-operatório. Então, não é contraindicado. Muito pelo contrário, vai auxiliar a perda de peso a um transplante de melhor qualidade. Quem tem insuficiência cardíaca pode fazer cirurgia bariátrica? Também pode. Claro que vai depender do nível de risco envolvido. Mas a gente tem também pacientes que relativamente graves do ponto de vista cardiovascular e que depois da cirurgia com a perda de peso melhoraram muito da sua condição. Então precisa de uma boa avaliação cardiológica, de um bom preparo, de estar tendo e sendo bem acompanhado e medicado para poder ir para a cirurgia com um risco tolerável, com um risco aceitável. Operar num hospital, operar com recurso, com retaguarda de UTI se for necessária, mas também não é uma contraindicação absoluta de jeito nenhum. Você falou assim, fiz, estou com sobrepeso, posso fazer de novo? Depende. É muito comum, uma vez que a pessoa operou, os anos passarem e algum peso ser reganhado. A gente pode falar de duas coisas, de um reganho de peso esperado ou de uma recidiva da obesidade. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é operada há 10 anos, que tinha 120 quilos, que conseguiu chegar ali a 70 ou 80 quilos, e que hoje, 10 anos depois, tem 100, a pergunta primeira que tem que ser feita é assim, como é que ela estaria hoje se não tivesse feito essa cirurgia há 10 anos? Então ela continua 20 quilos abaixo dos 120 que ela tinha, e isso é sim uma vitória e precisa ser comemorada. Ao mesmo tempo, ela poderia estar melhor. E ela não está melhor muitas vezes, pelo que a maioria das vezes acontece com quem tem uma doença crônica. A gente parou em alguma fase, em alguma etapa lá atrás, o acompanhamento. Então não é só operar, mas é manter um acompanhamento nutricional, é manter um acompanhamento com endocrinologista, eventualmente tomar algum medicamento. A obesidade é uma doença crônica, não vai encerrar com a cirurgia. A cirurgia vai fazer de uma dieta, fazer uma dieta mais possível, vai tornar a vida do paciente que tem a doença, vai tornar possível um seguimento. Largar o seguimento é a maior causa de reganho de peso. Então, a maioria das vezes que um paciente retoma e precisa não ser operado de novo, precisa ser bem acompanhado de novo. Mas, eventualmente, sim, se houver alguma justificativa anatômica ou algum efeito maior que a gente queira, como um estímulo do intestino, são coisas que a gente conversa em consultório. Então, existe a possibilidade, sim, de uma reoperação. Não é a regra, mas existe sim. É verdade que quando um paciente realiza bariátrica e não consegue comer, ela vai precisar operar novamente para fazer cirurgia? Tem que saber o que é, no caso, o não consegue comer. Não é normal, vamos dizer assim, a pessoa fazer uma cirurgia bariátrica e não conseguir comer. O normal é a pessoa conseguir comer bem. Comer bem, que eu quero dizer, não é comer muito. Ela vai comer menos, até porque ela vai ter menos fome, e ela vai ficar saciada com a quantidade menor de comida. Mas ela vai conseguir comer sem entalar, sem vomitar, com conforto alimentar. Se isso não está acontecendo desse jeito, precisa ver o que é que tem para poder corrigir. Fiz há 5 anos com o Dr. Rodrigo, que foi o Leandro Benevides comentou. Fiz há 5 anos com o Dr. Rodrigo e ganhei 10 quilos devido ao alto grau de ansiedade que tenho e não consigo controlar. É uma das coisas que é muito comumente associada com a obesidade, são as ansiedades, ou a depressão, ou a compulsão alimentar. E quando a gente, de novo, diz assim, eu ganhei 10 quilos, eu imagino que seja o quê? 10 quilos do menor peso que chegou. A gente tem que fazer a conta de quanto era antes, né? E comemorar vitórias e levar o paciente de volta a um tratamento para que estabilize o peso ou volte a perder. Mas, por exemplo, eu operei com 100, cheguei a 60 e hoje tenho 70, poxa, eu tenho 30 quilos a menos do que eu tinha quando operei 5 anos atrás. Estou aqui em hipótese falando, tá certo? Em tese falando. Então, é um bom resultado, um excelente resultado de longo prazo, de médio prazo.
a gente tem que voltar a acompanhamento. Se eu tenho ansiedade e a ansiedade está me levando para a comida, eu estou me alimentando de forma errada, normalmente quando a gente está ansioso e vai buscar refúgio no alimento, não é um alface ou um tomate, é um chocolate, é um doce. Se isso está muito importante na minha vida, um psicólogo ou mesmo um psiquiatra, alguma medicação, voltar no endócrino, no psicólogo e no nutricionista, estar em acompanhamento é fundamental, é muito importante. Tomo muito medicamento, assim, psiquiatra, e acabei ficando sobrepeso. Tem indicação? Não são os medicamentos em si, de novo, né? Eu tomo muitos medicamentos, esses medicamentos estão fazendo eu engordar. Normalmente não é o medicamento, mas o medicamento pode sim ter efeitos colaterais. Dentre eles, alguns podem induzir fome. O paciente pode ter mais fome por estar tomando algum tipo de medicamento. É muito comum, por exemplo, os corticoides. Não é o caso dos remédios psiquiátricos, mas tem alguns remédios psiquiátricos que têm também um estímulo importante para a fome, para o apetite. Então, isso quando acontece, a pessoa acaba comendo mais e comendo mais ela pode engordar. Se ela tiver a tendência a engordar, não é todo mundo que engorda. Engorda quem tem tendência a engordar. Então, um bom acompanhamento, de novo aí, psicológico. Se for possível, organizar as medicações para que a gente use remédios com menos efeitos colaterais como esse. E, se necessário, uma operação que vai atuar no eixo metabólico, diminuindo fome e diminuindo e aumentando, que diga, a saciedade. Doutor, eu sou diabético e meu IMC não é 35, posso esperar? Depende, mas a resposta ela é a seguinte: pacientes que têm mais de 30 de IMC, ou seja, têm obesidade, quando a gente vai para o índice de massa corporal é acima de 30, e tem um diabetes cujo controle não é o controle ideal, apesar de bom acompanhamento, apesar de medicações, apesar de estar acompanhado com o nutricionista e com o endocrinologista, se apesar disso tudo eu tenho um controle difícil desse diabetes, a cirurgia é uma opção para acelerar ou para melhorar sim o tratamento do diabetes. E aí tem várias operações que são que através do estímulo do intestino, através da elevação de alguns hormônios e diminuição de outros no intestino, conseguem ajudar o controle do diabetes. Então, apesar de não ter mais de 35, sim, é possível. Doutor, a Jéssica está em gratidão, doutor Rodrigo. Mês que vem faço 5 anos de bariátrica. Hoje eu peso 69 e saí de 124, só gratidão. Quanto foi o peso que você falou? De 124 ela está 69. 69, 124 para 69. É uma vitória. E faz 5 anos. 5 anos. Então, a gente está falando. Uma das grandes vantagens da operação é esse resultado de médio e longo prazo. Quando a gente tem, eu digo muito que qualquer tratamento no curto prazo, qualquer um, ele vai surtir efeito. Se a gente faz uma dieta por 1 mês, por 2, por 3, não tem como não emagrecer. Todo mundo já experimentou emagrecer, mas a maioria das pessoas experimentam emagrecer e reganhar o peso. Quando a gente tem obesidade importante, lembre, muitas pessoas têm preconceito com obesidade. A obesidade ela é tida como uma doença que o paciente tem porque quer, porque bastaria ele se cuidar um pouco melhor, fazer uma dieta, fechar a boca, ele não seria assim. Isso não é uma verdade. Do mesmo jeito que não é verdade uma pessoa ser diabética porque quer dizer, a glicose dela é alta porque ela come doce? Não, ela tem uma doença. Então, fazendo esse paralelo entre as duas doenças, ser portador da obesidade faz com que seja mais difícil sustentar o peso. Então, esse resultado de médio e longo prazo é extremamente gratificante. Mas sim, não é só a cirurgia. Quem está de parabéns é ela, né? Você, como é o nome dela? A Jéssica. Jéssica, por estar fazendo o que tem que ser feito, quer continuar o tratamento, quer fazer uma atividade física que certamente ficou mais fácil agora aos 69 quilos do que era quando estava com mais de 120. Hoje, certamente é mais fácil de manter do que era de perder tudo que ela conseguiu perder com a operação. Mas se não fosse ela fazendo o que tem que ser feito, você fazendo o que você está fazendo, então o mérito é seu. Doutora Fabiana Germano falou assim: eu operei há 6 meses, saí dos 132 para 101,
com diabetes controlada e pressão controlada. Foi a melhor escolha da minha vida. Obrigado, doutor, você é top, salvou minha vida. Não, graças a Deus. Na realidade, você está fazendo por você o que tem que ser feito. A gente ajuda com uma equipe que a gente entende ser super necessária. São profissionais que trabalham junto com a gente. Ninguém faz nada sozinho. A gente está lá no campo cirúrgico, opera, é quem recebe vocês aqui no consultório. Mas a gente tem uma equipe muito grande, formada por enfermeiro, a Leide, que sempre está aqui com a gente, organizando tudo, com os nutricionistas, os psicólogos, as endocrinologistas que trabalham com a gente, que são excepcionais profissionais. Não fosse esse conjunto de pessoas que trabalham junto, o resultado certamente não seria o mesmo. E se não fosse o entendimento de vocês de que tudo isso é importante, a gente não chegaria nos resultados que tem chegado. Então, parabéns a vocês que estão em tratamento, sabendo, entendendo que é uma doença que a gente não consegue curar com a cirurgia, mas consegue estimular demais para um tratamento mais adequado, para um tratamento menos penoso. A operação tem ajudado muitas pessoas, tornando possível a jornada. Assim como, por exemplo, de novo traçando um paralelo com o diabetes, há pacientes que, apesar de tomar remédio, que apesar de fazer dieta, não conseguem controlar o diabetes e aí vão precisar da insulina. Então, alguns pacientes de obesidade vão precisar da cirurgia para ter esse controle mais adequado, mas não é simplesmente operar, assim como não é simplesmente no diabetes dar a insulina. A gente precisa continuar o tratamento no diabetes com dieta, continuar com o medicamento, assim como na obesidade a gente continua com atividade física, com dieta e muitas vezes mesmo com medicamentos. É isso, parabéns a vocês. Tive câncer, né? Tratamento, posso operar? Também pode, não é uma contraindicação. Claro que a gente tem que ter a anuência de que tipo de câncer foi esse e que o médico oncologista que tratou, a gente esteja numa fase da doença de controle, para daí sim iniciar um tratamento para a obesidade de forma cirúrgica. A gente tem vários pacientes operados, por exemplo, que tiveram câncer de mama, câncer de rim, câncer de pâncreas. Aliás, obesidade é fator de risco para alguns tipos de câncer. Por exemplo, mama em homens. A gente acha que homem não pode ter câncer de mama, mas pode. Obesidade é fator de risco. Próstata, rim, pâncreas, cólon. São cânceres que não que só pacientes que têm obesidade tenham, mas é mais comum, é mais frequente, é mais prevalente nos pacientes que têm obesidade. Então, obesidade é fator de risco, inclusive para alguns tipos de câncer. Então, podem sim operar. Pacientes que têm uma neoplasia, tiveram e estão bem acompanhados e tratados, podem fazer uma cirurgia sim, metabólica ou bariátrica. Balão integrático ou cirurgia bariátrica? Depende, né? Não existe nunca assim, aquele tratamento, a bala de prata. As pessoas pensam muitas vezes em a cirurgia é minha última alternativa. Eu costumo dizer que no consultório, quando me procuram com esse perfil, né, com essa característica, eu já tentei de tudo, ou agora é a cirurgia ou não é mais nada. Na realidade, o tratamento não vai terminar com a cirurgia, não será a última cartada. A última cartada com obesidade a gente não dá nunca, é o resto da vida tratando. Então, o balão intragástrico é um dispositivo que se coloca por endoscopia, é uma bola que se enche com um líquido no abdômen, é como se estivesse dentro do estômago, já comido aquela quantidade. Se enche ali entre 400 e 700 ml, aproximadamente. É da alçada dos médicos endoscopistas, que também trabalham com a gente tem endoscopistas na equipe. E quando esse balão é colocado, a pessoa é como se já tivesse comido aquela quantidade. O efeito de você comer um pouco mais já vai dar uma saciedade mais precoce. Isso ajuda normalmente ali o paciente a perder peso, mas numa média ali que vai por volta de 15%. A maioria das vezes que a gente utiliza balão, a gente utiliza para tentar fazer o paciente perder peso, para ganhar condição para a cirurgia. Então, a melhor alternativa do balão seria: eu tenho um índice de massa tão alto, um risco cirúrgico tão alto, que eu preciso perder algum peso para ganhar a condição. Essa é a melhor indicação do balão. Mas existem outras. Existem alguns pacientes, por exemplo, que não tem nem indicação de cirurgia. Tem uma obesidade que é moderada, ou às vezes até um sobrepeso, e também estão com algumas doenças e alguma dificuldade de perda. E o balão às vezes é utilizado para esse tipo de paciente. Então, não são coisas que se competem, né? São coisas que se complementam: a endoscopia, a medicação, a operação. Todos esses tipos de tratamento estão no arsenal terapêutico
para essa doença tão difícil que é a obesidade. Então, tratar integralmente, tratar com a equipe, receber um paciente dentro de um centro de assistência que tenha todas essas etapas e que possa oferecer a esse paciente o que é melhor para ele, porque não necessariamente o que é melhor para você é o que é melhor para sua vizinha, o que é melhor para o seu primo, o que é melhor para o seu tio, para o seu pai, para a sua mãe. Então, individualizar o tratamento, como muito em medicina hoje, é muito importante. Doutor, quanto tempo leva do tratamento da consulta até a cirurgia? Vamos lá, em média, claro que não existe uma resposta pronta para essa pergunta, mas quando o paciente está decidido, passou já por algumas consultas na vida, com vários profissionais e chegou a hora de decidir operar, ele vai para a fase de preparo, ele vai passar por cardiologista, pneumologista, endocrinologista, nutricionista e psicólogo, vamos dizer, são os laudos que a gente chama as pessoas, os obrigatórios. Alguns pacientes podem precisar de outros médicos por questões que a gente até já conversou aqui, é o oncologista, é o ortopedista, e daí vai fazer exames, vai voltar, a gente vai solicitar a operação para a fonte pagadora, seja o convênio ou ele mesmo, quando é uma cirurgia particular, e vai marcar a operação. Este meio vai demorar mais ou menos 2 meses. Tem pacientes que um pouco menos, pacientes que um pouco mais. Quando o paciente, por exemplo, precisa de um suporte psicológico maior, de trazer a família para apoio por mais tempo, isso pode demorar 3 meses, 6 meses, mas em média eu diria 2 meses é um tempo suficiente, desde que o paciente já venha passando por acompanhamento prévio com outros profissionais. Meu irmão fez bypass, pesava 192 quilos. Chegou a 90 e voltou igual novamente. Atualmente está com 168. Pode operar novamente? A resposta para essa pergunta do pode operar novamente é sempre sim, pode. Tem que saber se essa é a melhor alternativa, porque às vezes não é. Há alguma modificação anatômica, aconteceu alguma dilatação muito importante, né? O estômago está muito grande, ou a gente tem uma cirurgia que está funcionando bem e é o paciente que abandonou durante algum tempo o tratamento que deveria fazer. O bypass é uma cirurgia que deixa o estômago pequenininho e que é feita uma junção do intestino com esse estômago, e desmanchar essa cirurgia e fazer outra é sim possível, apesar de não ser tão simples assim, tá certo? É uma cirurgia maior, uma cirurgia que exige desconfeccionar tudo para fazer tudo de novo. Resposta, sim, é possível, mas precisa de uma consulta, de alguns exames, para a gente entender se essa é a melhor alternativa para ele. Talvez seja, mas grande parte das vezes um bom acompanhamento, um bom retorno aos acompanhamentos nutricionais, endocrinológicos, medicamentos, se for o caso, muitas vezes resolve o problema sem necessitar de uma nova operação. Mas sim, é possível, certo? A operação é uma possibilidade. Quanto tempo depois de operado posso voltar às minhas atividades normais? Depende de quais são as atividades, assim, o que o paciente faz. Então vamos dar aqui exemplos. É um advogado que foi operado e quer voltar para o computador dele para fazer alguns textos importantes ali que ele escreve e fazer algumas... ele pode fazer em casa, ele pode fazer no escritório com 1 semana de operado. Eu diria que em 15 dias o paciente está apto a voltar para o seu escritório, a estar dirigindo, porque já está começando a se alimentar de alimentos mais pastosos ou mesmo sólidos. Então 15 dias é um prazo que a maioria dos pacientes estão voltando para as suas atividades. Mas se a sua atividade de trabalho exige muito do seu corpo, por exemplo, você trabalha numa obra, você faz muito esforço, 1 mês é um prazo adequado para voltar às atividades. 10 anos de cirurgia, teve reganho de peso. No dia da cirurgia meu peso era 107, passei para 73. Depois, hoje estou com 96, foi pelo SUS, não estou mais em acompanhamento, como faço para voltar? A grande maioria das vezes que a gente tem esse reganho de peso, né, que eu gosto quando a gente tem esse reganho a esse ponto, a gente chama de recidiva da doença, recidiva da obesidade, acontece por falta realmente de acompanhamento, precisa acompanhamento. A obesidade não é uma doença que a gente curou com a cirurgia, diferente, por exemplo, de você teve um apendicite, está lá aquele órgãozinho
dentro da barriga que inflamou, a gente vai lá e tira, está resolvido o problema, não precisa de acompanhamento nenhum. Ou a pessoa tem pedra na vesícula, vai lá e tira a vesícula, também resolveu com cirurgia, não precisa de acompanhamento nenhum. Já a obesidade não. Obesidade, ou a gente mantém acompanhamento pro resto da vida, ou fatalmente a gente vai engordando, até porque 10 anos depois, nosso metabolismo já é outro, a gente tem 10 anos a mais, a gente gasta menos energia, então a gente tem que manter alguma forma de acompanhamento. Então precisa voltar. Como voltar? No hospital, que normalmente os hospitais que operam pelo SUS, tem um programa de acompanhamento que tem aquelas reuniões mensais. Por exemplo, eu coordeno um dos serviços, né, que é lá no Hospital César Caos, e na César Caos a gente tem toda a última sexta-feira do mês, às 8 horas da manhã, uma reunião onde esses pacientes podem participar. São pacientes do programa que vão entender e acompanhar e ter suas dúvidas tiradas, e eventualmente são pensados para uma consulta quando é o caso um dos profissionais, seja ele o endocrinologista, o nutricionista, e se houver alguma ajuda que a gente possa oferecer do ponto de vista cirúrgico, essa ajuda também pode ser oferecida. Minha pergunta aqui, Ana Maria, fala um pouco sobre a liberação para fazer as reparadoras. Lembrando aqui para todo mundo que está escutando, cirurgia reparadora que ela está mencionando são as cirurgias plásticas que tem a ideia de reparar alguma pele que ficou mais flácida, ou mesmo no abdômen ficou um avental, criou uma dobrinha, aquilo ali pode gerar uma assadura, são esses os reparos que a gente fala depois de cirurgia bariátrica. Normalmente é recomendado quando o paciente tem alguma queixa, depois que o peso estabiliza. Então o peso vai estabilizar quando depois de uma cirurgia bariátrica? Maioria das vezes ali entre 1 ano e 1 ano e meio. Essa é a época do paciente estar ali procurando o cirurgião plástico para as eventuais cirurgias reparadoras, desde que ele esteja em bom acompanhamento, com os exames de sangue normais, que fez um ultrassom e não tem lá uma pedra na vesícula, porque se tiver primeiro resolve os problemas que tem para depois ir para cirurgia reparadora, mas a época mais ou menos por aí, depois de 1 ano e meio de cirurgia bariátrica. O paciente perde quantos quilos por mês após a cirurgia bariátrica? No começo perde mais e com o tempo vai perdendo menos, não é bem assim aquela coisa de que todo mês você perde igual. Na média, no primeiro mês, por volta de 10% do peso que tinha, entre o segundo e o quarto, quer dizer, nesses 3 meses que se seguem, mais de 10%, entre o quarto e o 12º, ali até 1 ano, outros 10%. Então note que é 10% em um mês só, depois mais 3 para perder os mesmos 10%, depois mais 8 para perder os mesmos 10%. Então a velocidade vai diminuindo, de modo que entre 1 ano e 1 ano e meio, o paciente vai ter perdido entre 30% a 40% do peso inicial. Uns vão perder mais, outros vão perder menos, isso depende do metabolismo que a pessoa tem, da idade que ela opera, da gravidade da doença, do quanto ela engaja no acompanhamento com os profissionais de nutrição, com atividade física. Então tem muitas variáveis e o resultado de um paciente não vai ser necessariamente igual ao resultado de outro. Como é a cirurgia? Ela é cortada? A cirurgia, imagina que a pergunta seja como é que a gente chega lá dentro, né, da barriga do paciente? É através de pequenos furinhos. Então a gente faz pequenos furinhos e através desses furinhos coloca uns caninhos, que a gente chama de trocárter, e através desses caninhos a gente coloca as pinças. Então não ficam grandes cortes, não há um corte grande como acontecia há muitos e muitos anos, né? Hoje em dia a cirurgia é feita por videolaparoscopia ou mesmo por acesso robótico, onde através desses caninhos a gente coloca os braços dos instrumentos do robô e opera junto a um console, que é um equipamento que fica dentro da sala de cirurgia e faz todos os comandos e o robô vai repetindo, e são movimentos mais delicados, mais precisos. O cirurgião está vendo as estruturas dentro do abdômen do paciente em 3 dimensões. Então a cirurgia é minimamente invasiva. Ela é ou laparoscópica ou robótica atualmente. Quanto tempo demora a cirurgia? A cirurgia em si, o corte e costura, quando o cirurgião já tem bastante experiência, um cirurgião que já opera há bastante tempo, com uma equipe muito bem treinada, é uma cirurgia que vai variar ali entre 40 minutos a 1h30, a depender do nível de dificuldade que a gente encontre. Muito raramente vai demorar mais do que isso. Pode, um caso mais grave, de um paciente muito mais obeso, ou uma reoperação, que você está ali cheio de algumas aderências, você tem que desmanchar alguma coisa de cirurgias anteriores para começar de fato a cirurgia. Então são esses casos que vão passar ali normalmente de 1h30.
mas habitualmente, vamos dizer assim, algo em torno de 1 hora é mais ou menos o tempo de uma operação bariátrica. Agora, esse é o tempo de operação. O tempo que o paciente passa dentro do centro cirúrgico, que essa é outra dúvida, é bem maior. Ele entra, tem todo um preparo, hoje com a cirurgia segura, tem a equipe de enfermagem que guarda uma série de cuidados com esse paciente quando entra no bloco cirúrgico e depois na sala de operação, cuidados com material e esterilização, depois a anestesia. Então a gente tem uma equipe de anestesia muito capacitada e que vai também, são 2 anestesistas em sala com cada paciente. Então o tempo de preparo até começar a cirurgia demanda, né, são horas também. E depois da cirurgia o paciente vai para a sala de recuperação. Ele não sai da operação, que demorou ali mais ou menos 1 hora, direto para o quarto. Ele vai para uma sala onde continua um anestesista cuidando dele até que ele esteja bem acordado em condição de ir para o quarto. Então muitas vezes o paciente passa no centro cirúrgico 6 horas, 7 horas, 8 horas, muitas vezes, para aquela operação que demorou mais ou menos 1 hora, o tempo principal dela. Eu que faço hemodiálise, e o senhor fez a minha, graças a Deus, é tudo certo, um grande profissional, Osmarino Almeida, que mandou. A gente tem vários pacientes, os pacientes que a gente chama de pacientes que têm insuficiência renal crônica e estão em programa de hemodiálise, dialisam 3 vezes por semana. Isso também não é, uma contraindicação. Vocês estão vendo o relato de um paciente que, graças a Deus, está muito bem depois de uma cirurgia bariátrica e metabólica. Normalmente o que a gente faz é, para cada paciente, um cuidado específico que ele precisa. Então, individualizar o tratamento é muito importante. Normalmente, quando o paciente faz hemodiálise, a gente dialisa de véspera. Então, na véspera da cirurgia, o paciente passa por uma sessão de hemodiálise para filtrar o sangue, e no dia seguinte é operado, e aí no dia primeiro pós-operatório, volta para a sua hemodiálise. Fica internado ali 24, 48 horas, tem alta hospitalar, volta para as suas sessões já na clínica especializada em hemodiálise que faz o cuidado com ele, e volta para os acompanhamentos nossos aqui, com 1 semana, com 15 dias, com 1 mês, não só com o cirurgião, com a gente que operou, mas com o nutricionista, com o psicólogo, com fonoaudiólogo e com toda a equipe, que todo mundo que quer fazer de forma adequada um tratamento, uma cirurgia bariátrica e metabólica, seja só para peso, seja para as doenças associadas, vai precisar de acompanhamento. Falha no acompanhamento, perda de segmento, vai significar piora da doença crônica, que é assim como seria a falha do segmento na hipertensão, no diabetes ou em qualquer doença crônica que a gente conheça. Alguém que tem, por exemplo, uma depressão e deixa de fazer acompanhamento, provavelmente vai piorar. Alguém que tem diabetes e deixa de fazer um acompanhamento, provavelmente vai piorar. Alguém que tem obesidade, porta a doença, por mais que esteja operado, se larga segmento, provavelmente vai dar uma piorada. Então, é uma doença para cuidado, para vigilância, para sempre. Doutor, meu pai é muito obeso, não consegue se levantar, só faz consulta durante o ano? Sim, assim, tem que ligar aqui na clínica, conversar com a Leide, e ela organiza essa consulta. Não tem assim, nenhum impedimento a pessoa de ser vista em casa para uma conversa sobre a doença que ela tem, qualquer que seja essa doença. Fiz uma cirurgia de vesícula há quase 2 meses. Quando poderia fazer uma cirurgia bariátrica? Normalmente, quando a gente tem assim, uma cirurgia que é eletiva, o que é uma cirurgia eletiva? Aquela que a gente pode combinar, marcar a época melhor, é de bom grado que a gente espere pelo menos 3 meses entre uma e outra. Mas não há nenhum impeditivo de se passar por uma outra anestesia com um prazo inferior a esse. Então, muitas vezes a gente opera, quando é necessário, antes desse prazo. Mas você já tem há 2 meses uma cirurgia de vesícula, se iniciar um tratamento agora para obesidade visando uma cirurgia, vai demorar mais ou menos 2 meses, ou seja, vai estar a 4 meses da sua cirurgia de vesícula, e não tem nenhuma restrição pura e simplesmente por esse procedimento que você passou, de já estar na sala de cirurgia 2 meses depois, 3 meses depois. Para encerrar, doutor, se o senhor fosse obeso, o senhor faria bariátrica? Certamente. Isso é a mesma coisa de você perguntar, por exemplo, a um endocrinologista que tem diabetes, por exemplo, doutor, se você tem diabetes, você é endocrinologista e você não está conseguindo controlar o diabetes, o senhor tomaria insulina? Então, certamente a resposta desse endocrinologista que está em tratamento, está fazendo o que precisa ser feito, não está obtendo controle e está correndo os riscos que essa doença diabetes
provoca, que a gente conhece, né? Como por exemplo a pessoa pode cegar, a pessoa pode ir para hemodiálise, né? Porque perde a função renal, a pessoa pode perder uma perna, tem que amputar, e ele não consegue controlar, ele vai para a insulina. Isso não quer dizer que é bom ir para a insulina. Muita gente me pergunta, doutor, é bom operar? Eu digo, tudo é bom desde que a gente tenha a boa indicação. Então a grande coisa é essa, a gente precisa saber se a gente tem a boa indicação. Nem sempre o caso é de operar, nem sempre o caso é de cirurgia. Então muitas vezes os pacientes vêm a mim, vêm a gente aqui no consultório querendo operar e vão sim estar bem acolhidos e tratados, mas de maneira clínica, de maneira que o nosso endocrinologista vai tomar a maior parte do segmento dele sem a gente precisar operar. E às vezes é o contrário, é um paciente que nem queria tanto operar, mas a melhor indicação para ele é a cirurgia. Então, o que está na indicação? Então, se eu tivesse indicação de cirurgia, certamente eu procuraria o melhor cirurgião com a melhor equipe para cuidar de mim. É isso que eu faria. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente vai estar sempre tentando trazer esses esclarecimentos, tá certo? Para vocês todos, e a gente fica aqui à disposição na clínica, qualquer dúvida, aqui no consultório, com a Leide ou com qualquer um aqui da clínica para poder ajudar da melhor forma possível. Um abraço a todos, um bom final aí de semana para todos nós e um ano abençoado para todos nós que estamos aí começando ainda em janeiro, um ano de bênçãos e de felicidades para todo mundo. Um abração.